Tá bem, vamos lá. Dessa vez eu vou fazer praticamente o mesmo que eu fiz para o livro da Nazaré Baiocchi, que é comentar um pouquinho, tentar resumir o máximo possível o Calunga, o Direito de Existir, do Aldo Azevedo Soares. Foi o segundo livro que eu disponibilizei em áudio, na mesma proposta do primeiro, né? De disponibilizar conteúdo sobre a comunidade Calunga para para os meus interlocutores de pesquisa, que não dominam a habilidade da leitura. Então, esse aqui é um outro livro importantíssimo desses primeiros estudos sobre a comunidade Calunga, e ele foi escrito pelo Aldo Azevedo Soares ali na década de 90, né? A partir dos estudos que ele fez e da participação que ele teve no processo de titulação de parte do território Calunga em Monte Alegre. E aí já vale a ressalva que foi uma titulação individual que hoje está sendo questionada, até mesmo academicamente, pela própria comunidade, né? E aí fica novamente a sugestão de leitura da dissertação de mestrado da Versilene Dias, que é uma quilombola Calunga, primeira mestra em Direito quilombola do Brasil, e é muito bem escrita, muito fácil de ser lida, e dialoga muito tanto com o livro da Maria de Nazaré Baiocchi quanto com Calunga, o Direito de Existir. Então, o que o autor faz basicamente nesse livro, né? Ele vai primeiro colocar a discussão dele em torno do assunto de cidadania, né? Ele vai apresentar a cidadania, o conceito dele de cidadania, enquanto esse exercício dos direitos e dos deveres impostos pelo Estado. Esse é um modelo de cidadania. E ele vai ver na comunidade Calunga, que seria esse objeto de estudo dele, um outro modelo de cidadania, que é a cidadania desenvolvida dentro dos quilombos. E eu acho que é uma contribuição muito legal desse estudo do Aldo, que é justamente enxergar os quilombos como nação independente na sua fundação. Então ele vai ver os quilombos como um território com organização, com território enquanto espaço, né, próprio, e organização política própria. E isso garante às pessoas, aos quilombolas, uma cidadania específica, referente àquela nacionalidade de quilombo, dentro, né, dentro do Estado Nacional Brasileiro, mas como algo avulso. Eu acho que isso é uma contribuição muito legal do livro dele, pensar essa realidade como uma organização própria. E isso vai demorar a acontecer nas ciências, tá? Isso vem mais recentemente. O livro do Aldo, ele tem alguns problemas de formatação que eu acho que ficaram percebíveis na leitura, porque por vezes ele corta o final da página e repete o parágrafo na página seguinte. Ou então ele corta no final da página e passa para outro parágrafo na página seguinte, sem dar continuidade. Isso quebra um pouquinho o sentido da leitura em algumas partes, tá? Mas enfim, tirando esse problema, né, eu acho que o livro do Aldo, ele é interessante, primeiro por essa noção, então, que é apresentada na introdução, de pensar uma dupla cidadania, essa cidadania enquanto expressão de direitos na sociedade nacional e a cidadania própria dos quilombos. Ele vai enxergar os calungas como possuidores de uma dupla cidadania, né? E aí eu acho interessante a recuperação que ele faz da cidadania nas várias constituições brasileiras. E como essas constituições, ao longo do tempo, excluíram vários nichos específicos de pessoas da esfera de cidadãos. Essa é uma outra contribuição que eu acho que vale a pena destacar. Então, a gente já viu aqui esses 3 pontos iniciais do livro, né, do Aldo. Primeiro, a dupla cidadania, o quilombo como uma nação independente, e terceiro, a possessão, né, dos calungas dessa dupla cidadania. Aí ele vai seguir com esse estudo da cidadania, mas observando ela pelo prisma do direito agrário, que ele vê como uma das ferramentas, um dos instrumentos de garantir o acesso à cidadania, principalmente do rurícola, do homem do campo. Então ele vai buscar nos instrumentos do direito agrário, nas áreas de estudo do direito agrário, a reforma agrária, a legitimação da posse, a discriminatória administrativa, como essas ferramentas que podem induzir a grilagem, não, induzir a cidadania de certas populações. Nesse caso específico da população calunga, que foi a com qual ele trabalhou, né? Ele era presidente do IDAGO e promoveu a discriminatória administrativa das terras em Monte Alegre. E aí o capítulo 2 e 3, ele vai basicamente contar como é que foi essa discriminatória, como é que ela foi feita e quais os impactos dela sobre a vida dos calungas. Por que ele escolheu essa ação e não outra qualquer, como o uso capião, por exemplo, e o impacto que ela teve na vida das pessoas, né?
E aí eu acho que a gente volta no principal ponto, que foi o que eu abri o vídeo, que é a questão disso estar sendo colocado em questão, né, sendo questionado pelos próprios quilombolas hoje. A titulação individual, de certa forma, nesse momento ela foi importante por se tornar, né, por conseguir passar para os calungas as terras. Mas ela é problemática na medida em que ela não garante que a terra seja para sempre, né, dos calungas. Porque a partir do momento que ela é passada de geração para geração, ela pode ser negociada. Isso é um problema. O Aldo até chega a comentar isso, mas ele não se aprofunda. E hoje tem vários calungas que já estão analisando essa questão. Outro ponto importante, que motivou inclusive eu estar disponibilizando esse livro também em áudio, foi a questão da grilagem. O Aldo, ele trabalha muito com grilagem nesse livro. Ele vai dizer que a cidadania, que talvez a principal ameaça à cidadania dos quilombolas hoje seja a grilagem de terras. E aí ele coloca as ferramentas do direito agrário como esse indutor de cidadania, na medida em que essas ferramentas possibilitam o combate da grilagem. Então ele vai ver, né, que nesse estudo de caso que ele faz de Monte Alegre, como a discriminatória administrativa, a demarcação e a doação das terras garante aos calungas uma vitória sobre os grileiros. E como isso não acontece nas partes dos territórios que não foram titulados à época. E é uma briga extremamente atual. Hoje os calungas ainda lutam pela legitimação de suas posses, né? Enfim, de maneira geral, o livro trata disso. Ele está baseado nesses 3 pontos principais, eu diria. Primeiro, essa cidadania, e aí ele traz esse histórico da cidadania, né? Momentos com maior, com menor cidadania, com mais direitos, com mais prática de direitos. A dupla cidadania do quilombola, principalmente do calunga, que é essa cidadania por nascimento na nação brasileira, e a cidadania própria dos quilombos, que seriam nações independentes na sua fundação. E terceiro, os impactos da grilagem sobre a cidadania. A grilagem como esse empecilho à cidadania plena, né? E como essas ferramentas do direito agrário, principalmente a reforma agrária, essas ferramentas de mudança da estrutura fundiária, elas são indutoras do acesso à cidadania, do pleno exercício da cidadania. É um livro muito, muito legal, muito curto, muito fácil de ler. Eu espero que tenha ficado compreensível, né, nos outros vídeos que eu gravei da leitura. E é um livro importante por demonstrar justamente esse primeiro momento de luta da comunidade calunga pela sua terra, que é uma luta que vai marcar muito do roteiro, né, seguido pelas comunidades negras rurais em todo o país. De certa forma, a comunidade calunga, nessa luta narrada pelo Aldo aqui, foi pioneira. Inclusive, a Givânia Maria, que é uma das fundadoras da CONAC, uma mestra quilombola, ela chegou a comentar na minha qualificação da monografia que a descoberta, entre aspas, dos calungas nesse período da década de 80 foi de suma importância para que lá na Constituinte eles conseguissem mostrar que os povos quilombolas estavam ali, a 300 quilômetros da capital federal. Então, o livro é basicamente isso, né? Tem muito esse diálogo com o direito agrário, tem um diálogo com a antropologia, mas novamente ele cai, menos que a Mary Baiocchi, mas ele cai também naquela ideia de enxergar os calungas como um povo muito uniforme, né? O Aldo, ele até faz algumas ressalvas, ele diz que tem correntes diferentes de pensamento, o que coloca ele um pontinho à frente, né, das críticas que eu fiz a Mary Baiocchi, por exemplo, mas ainda assim ele dá essa sociedade como muito romantizada, e eu entendo isso é instrumental e politicamente mobilizado, e também é uma sociedade muito romantizada com essa ideia de harmonia com a natureza, né, e muito uniforme. Essas seriam as principais críticas que eu teria a fazer ao Aldo, tá? E, enfim, no vídeo vocês devem ter reparado que eu encerrei a leitura mais ou menos na metade. Só que metade desse livro, e aí também são questões importantes, são só anexos, né? O Aldo ele vai anexar, por exemplo, o estatuto da fundação da Associação Povo da Terra, ele vai anexar matérias de jornal, ele vai anexar entrevistas que ele fez, ele vai anexar relatórios da professora Mary Baiocchi, e isso eu preferi não trazer, porque ia prolongar muito a leitura. Enfim, o básico que foi escrito pelo Aldo está tudo disponível em áudio, tá bom?